Bom, agora eu vou contar uma história que está nesse livro aqui, Almas em Desfile. É um livro ditado pelo espírito Hilário Silva e que foi psicografado tanto por Francisco Cândido Xavier quanto por Valdo Vieira. E eu vou me permitir ler a história porque o Hilário Silva ele conta de uma maneira muito interessante uma atuação de anjo da guarda. Aqui nós vemos primeiro os personagens que estão nessa história para que nós possamos focalizar a nossa atenção. É o Olavo Dias e o Noel de Souza. Essa história está aqui no capítulo 21 e tem por título 2 meses antes. Ela é dividida em duas partes. A primeira parte diz o seguinte. Primeiro ele faz uma situação, um quadro para nós. Grande confeitaria paulista ao anoitecer. Clientela numerosa. Quando Olavo Dias, denodado trabalhador da seara espírita, se aproxima da caixa para efetuar o pagamento de certa compra, surge a atuar. Ladrão, ladrão, pega o ladrão, pega, pega. Alia-se um guarda a robusto balconista e agarra o pobre homem, extremamente mal vestido, que treme ao apresentar grande pacote nas mãos. Ele roubou de um freguês, grita o caixeiro, como que triunfante ao guardar a presa. Quase todos os rostos se voltam para o infeliz. O policial apresta-se para as providências que o caso lhe sugere, mas Olavo Dias avança e toma a defesa. Não é um ladrão, explica, e não admito qualquer violência. E no propósito de ajudá-lo, Olavo mente, afirmando: é meu empregado, e de certo retirou o pacote julgando que me pertencesse. Enérgico, toma o embrulho, devolve-o ao gerente, pede desculpas pelo engano e afasta-se com o desconhecido, dando-lhe o braço, como se o fizesse a um parente, diante dos circunstantes perplexos. Dobrando, porém, a primeira esquina, dirige-lhe a palavra, admoestando: ora essa, meu caro, eu sou espírita e um espírita não deve mentir. Entretanto, fui obrigada a isso para defendê-lo. O interpelado mergulha a fronte nas mãos ossudas e explica em lágrimas: doutor, roubei porque tenho 6 filhos com fome. Sou doente do peito, não acho serviço. Bem, falou Olavo comovido. Não estou aqui para fazê-lo chorar. Condoído, abriu a bolsa, deu-lhe o concurso possível e perguntou-lhe pelo endereço. O infeliz declarou-se chamar Noel de Souza. Deu os nomes da esposa e dos filhos e informou residir nas proximidades da Vila Maria, em modesto barracão. O benfeitor, realmente sensibilizado, prometeu visitá-lo na primeira oportunidade. E, vindo uma semana, ei-lo de automóvel a procurar pela casinha distante. Depois de algum esforço, localizou-o. Encontrou a senhora Souza e os 6 filhinhos esquálidos, mas o dono da casa não estava. Saíra para angariar socorro médico. Olavo, tocado de compaixão, fez quanto pôde pela família sofredora e, ao despedir-se, ouviu a dona da casa dizer-lhe sob forte emoção: um dia, se Deus quiser, Noel há de retribuir o Senhor por tudo que está fazendo. Precisando deixar São Paulo em função da vida comercial, Olavo recomendou os novos protegidos a diversos companheiros e esqueceu a ocorrência. Agora vem a segunda parte. Decorridos 6 meses, Olavo chega certo dia, apressado ao aeroporto de grande cidade brasileira. Precisava viajar urgentemente, mas não tem passagem. Arriscar-se-á, no entanto, a aquisição de última hora. Retendo uma pequena pasta, procura na multidão um amigo que o precedera minutos antes, com o fim de ajudá-lo, até que o vê a pequena distância, acenando-lhe para que ele se apresse. O problema está resolvido. Basta que apresente a documentação necessária. Avança presto, mas alguém cruza o caminho. Sente-se abraçado numa explosão de ternura. Olavo tenta quebrar o impedimento afetivo, mas reconhece Noel de Souza e estaca surpreendido. Você? Aqui? O amigo está humildemente trajado, mas limpo e alegre. Sim, doutor, preciso vê-lo, confirma o interlocutor. Agora não, falou Olavo contrafeito. Como se não lhe notasse o azedume, o outro tomou-lhe o braço e arrastou-o docemente para fora do raio de visão do companheiro que o esperava. Souza, não me detenha, roga Olavo inquieto. Escute, doutor, preciso agradecer-lhe. E como se não lhe pudesse escapar da mão, Olavo escuta-lhe a fala, entediado e impaciente. Noel refere-se à esposa e aos filhos e repete frases de gratidão e carinho. Depois de alguns instantes, Dias, revoltado, desvencilha-se
e abandonam sem dizer palavra. Alcança o amigo, mas é tarde. O avião não puder esperar. Acabrunhado, vê de longe o aparelho de portas cerradas na decolagem. Bastante desapontado, busca Noel de Souza para ouvi-lo com mais atenção, já que perdera a viagem. Entretanto, por mais minuciosa procura, não mais o encontra. Daí a 4 horas, recebe a trágica notícia. O aparelho em que disputara lugar caíra de grande altura, sem deixar sobreviventes. Intrigado, regressa a São Paulo e corre a visitar a choupana de Noel. Quer vê-lo, abraçá-lo, comentar o acontecimento. Mas no lar modesto de Vila Maria, veio a saber que Souza desencarnara 2 meses antes. Então essa mensagem nessa história sempre nos leva a refletir. E alguns pontos que nós destacamos aqui. Primeiro, o anjo da guarda ele não aparece na história, mas a sua atuação é visível. Em vários pontos. Seja no momento em que o Noel de Souza vai ser acusado de um roubo, e seja no momento em que o Olavo Dias, ele que não precisava passar então pela desencarnação, pela queda do avião, é salvo então dessa história, dessa situação. O Noel de Souza ele pode ser compreendido como um espírito simpático ou familiar. Apesar dos dois terem boas ações, nós temos que tanto o Olavo Dias quanto o Noel de Souza eram espíritos encarnados, então eles não eram anjos da guarda, mas eles estavam naquela escala progressiva. E como eles se uniram, seja pela simpatia, seja então pela vontade de um auxiliar o outro, um auxiliando com dinheiro, comida, de uma maneira material, e o outro auxiliando da maneira que ele pôde, quanto desencarnado, para que o outro pudesse evitar o acidente, cada um fez a sua parte. Nós vemos então que o Olavo Dias ele não precisou passar para a prova de desencarnação no avião naquele momento. E quando a gente vê essa história do Olavo, a gente começa a refletir na nossa própria vida e quantas situações nós também já passamos que não precisávamos passar e nós fomos desviados de alguma maneira. Se a gente começar a refletir, tem aí a atuação do nosso anjo da guarda junto de nós. E que as leis naturais elas foram respeitadas, pois um espírito ele pode se tornar visível e tangível, como foi o caso de Noel de Souza. E para quem quiser estudar um pouquinho mais a respeito desses fenômenos, pode ver aqui no livro dos médiuns, segunda obra da codificação. Também tem bastante informação a respeito desses fenômenos lá. Concluindo então, vamos lembrar de uma mensagem de São Luís e Santo Agostinho, que é a resposta que eles deram à questão 495 do Livro dos Espíritos, falando a respeito dos anjos da guarda. Eles nos dizem assim: eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Lembrando lá daquele versículo do início, quando Jesus nos disse que mesmo os mais pequeninos têm os anjos que os amparam e que os seguem, aqui nós vemos também que esses anjos da guarda estão conosco, porque Deus, expressando o seu amor e a sua bondade, deseja que eles fiquem junto de nós. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. A primeira informação que nós temos é que não importa onde nós estejamos, por mais que nós achemos que a situação esteja horrível, ruim, eles estão junto de nós. E a outra informação que nós temos é que nós não precisamos ser médiuns ostensivos para podermos sentir e ouvir os seus conselhos. Basta que nós entremos em sintonia com eles para que todo esse bem que eles nos desejam e todas essas boas influências que eles nos dão, nós possamos sentir, ouvir e aí então seguir. A mensagem continua: se conhecesseis bem essa verdade. Aqui nós estamos nos esforçando para conhecê-la, estamos estudando. Quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Ora, a partir do momento que a gente faz uma sintonia boa, procurando então a ajuda dos nossos anjos da guarda, a gente quebra qualquer sintonia com conselhos ruins, com espíritos que desejam nos desviar desse bom caminho. E por fim, eles dizem: interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. A sugestão para nós, estabelecer essa comunicação, essa intimidade entre nós e nossos anjos da guarda. Não é preciso que nós falemos, só pelo pensamento nós já podemos nos comunicar com eles. E mais,
Nada ficou oculto. Mesmo aqueles sentimentos que nós ocultamos de nós mesmos, eles já sabem. Ter esse olhar de Deus significa que eles, na condição de espíritos superiores, conseguem enxergar e compreender a nossa condição. Então não tem como nós enganá-los. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Então a gente não precisa ficar preocupado que está ocupando demais o nosso anjo da guarda. Não, eles não ficam cansados com as nossas perguntas. Pelo contrário, eles gostam até que a gente esteja em contato sempre com eles, porque assim eles vão dando os conselhos bons que a gente pode seguir. E mais, com isso nós vamos nos tornar mais fortes, as situações não vão ser tão graves assim aos nossos olhos, nós vamos poder compreender melhor as situações e as provas da vida. E mais, todos nós queremos, né, ser mais felizes. Concluindo então, que nós possamos agradecer a Deus a existência desses espíritos de luz em nossas vidas e aproveitemos a sua assistência, ouvindo seus conselhos, para acelerarmos a nossa evolução. Era a mensagem que nós tínhamos para hoje. E aqui estão as nossas referências, para quem quiser prosseguir nos estudos. Convidando então a todos, para que nós possamos nos unir em prece para agradecer a Deus e a esses anjos da guarda que estão junto de nós. Querido Mestre Jesus, tuas palavras sempre revelam novos ensinamentos para nós, ajudando-nos a compreender o amor de Deus em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos menos rebeldes, a ouvirmos mais esses bons conselhos, esses ensinamentos, e a nos tornarmos então fortes por essa fé que conhece, passando pelas situações com sorrisos de paz, com a consciência tranquila e ajudando os outros fazendo bem. Permite, Senhor, que teu amor também se derrame sobre esses espíritos que nos amam e que assumiram a missão de ser os nossos anjos da guarda. Fortalece-os, inspira-os, assim como os anjos da guarda de todos os países, todas as coletividades, que todos eles possam ser sempre fortalecidos pelo teu amor e possam inspirar bem todos os seus protegidos. Obrigado, Senhor, pela certeza dessa assistência em nossas vidas. Ajuda-nos a sempre lembrar delas, para que possamos caminhar com mais segurança. Despede-nos sempre na tua paz, Senhor. Que assim seja.